Bom dia, meus amigos, hoje é dia 2 de fevereiro, esse é oficialmente o primeiro vídeo do canal. 2020, o ano que parecia que nunca iria acabar, ou talvez o ano que nunca começou, acabou, graças a Deus, e deixou suas marcas. E a última delas, uma marca muito difícil, é que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo de hoje, que pra mim é fundamental. E eu pensei muito bem, como que eu vou começar o ano nesse canal? Qual assunto eu vou falar? Será que eu trago uma mensagem de esperança, de transformação? De o ano mudou, começou de novo, a música da Globo, ou a gente vai para os assuntos mais importantes que devem ser tratados? E eu chego à conclusão do seguinte: eu quero falar para você sobre a maior e a principal pandemia que está tomando nosso mundo, a geração, nossos tempos, que é a pandemia da sexualização de tudo, né? Desde a forma com que nós vemos a vida, até mesmo as nossas pautas políticas, o mercado, tudo se gira em torno da sexualidade, dessas coisas, e é muito importante conversar. E eu já começo esse vídeo dizendo que esse é um vídeo de perguntas, então eu tomo tempo para responder essas perguntas, tá bom? Eu vou tranquilo, eu vou falando, a gente ri, a gente chora, a gente continua e conversa. Então eu vou discutir sobre assuntos muito importantes, principalmente baseado no tanto de perguntas que eu recebo por todo o ano todo a galera fica mandando pergunta lá no Instagram sobre pornografia, que nós vamos falar sobre pornografia, nós vamos falar sobre o aborto, nesse assunto extremamente importante, né? Principalmente depois do que houve na Argentina, que repercutiu no mundo todo. E nós vamos falar sobre a sexualização das coisas, da nossa vida. Eu já começo pedindo a você que tem uma visão diferente da minha, que provavelmente você imagina que eu pense, se você já acompanha esse canal, que se você defende o livre pensamento, a livre vida, a liberdade total, você também deveria defender a minha liberdade para dar opinião, mas não só defender, mas também ouvir os argumentos. Se você quer que todos te ouçam, ouça também o que nós temos para ouvir. E eu acho que vai te ajudar muito no debate, vai te ajudar muito na forma com que você vai encarar a vida. Eu sei que nesse canal nós temos maioria de jovens, entre 16 a 30 anos, então é um assunto muito importante. Você sabe que desde o início do ano a gente fala sobre isso. Começamos o ano falando sobre a quarentena pornô, um combate histórico da Exodus Cry para derrubar o maior site de pornografia do mundo. Por quê? Pelos seus inúmeros relatos tenebrosos contra a humanidade. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre pornografia, que é importantíssimo, nós vamos falar sobre aborto, que é importantíssimo, nós vamos falar sobre sexualidade. Então fique comigo nesse vídeo, aproveite e deixa aí embaixo o que você pensa sobre os assuntos, que é complicado, são assuntos complicados, e também compartilhe com seus amigos que precisam ouvir sobre isso. Começando pela pornografia, por quê? Porque é o que eu mais recebo diariamente, perguntas sobre pornografia. Jovens que querem parar com a pornografia, perguntas sobre jovens que se sentem viciados na pornografia, o que fazer, veja, perguntas como essas do tipo da mente suja, de como parar, de começar o ano parando com a pornografia. Então, acho importante, acho crucial, acho fundamental. Eu vou trazer alguns dados para vocês e nós vamos conversar sobre isso. Meu amigo, como você para com a pornografia? Aqui eu vou colocar a minha experiência pessoal. Quem acompanha sabe, tem um vídeo, tem um livro sobre isso, tem a quarentena pornô aqui embaixo que eu falo sobre isso. Eu vou deixar os links aqui embaixo de outros livros que eu também vou falar para vocês nesse vídeo. Mas a minha experiência pessoal sobre a pornografia é o seguinte: começou na minha vida uma coisa muito normal sobre a pornografia. Existe uma cultura de pornografia no Brasil há muito tempo. A gente é da geração que via a banheira do Gugu, lá todo mundo peladão pegando um sabonete, entendeu? A gente é da geração que as músicas de duplo sentido existiam e se mutaram para músicas de um sentido só, que nós vemos hoje como as músicas travam. Então, se você tem pelo menos um pouco de consciência e pensa um pouco em como os seus filhos poderão viver nesse mundo, você percebe que o mundo está muito louco. Então, a nossa geração foi introduzida a pornografia e a sexualização muito cedo. Nossos ícones, né, já eram ícones sexualizados, desde todos aqueles que nós víamos na TV. Você sabe muito bem. E isso teve um avanço muito grande por conta, é claro, da internet. Quando a internet entrou na nossa vida, mudou tudo. Antes a gente tinha que ir na banca do jornal, ficar olhando lá meio escondido quando o tio não pegava e olhava. Tinha que correr nas locadoras, correr naquela salinha que era fechada, que só podia entrar maior de idade, enquanto um amigo ficava conversando lá na porta, distraindo o dono da locadora. Alguém entrava lá dentro, pelo menos olhava 5 segundos, olhava e saía feliz da vida, porque olhou. Já nem existia no núcleo familiar uma conversa acerca disso, porque não era algo tão presente, né? Principalmente para as gerações passadas, que veio acontecendo mais com a tecnologia, com o avanço da mídia, televisão, filme, DVD, videogame, e chegou a internet que, explodiu essa pornografia hoje. Os dados eu falo no meu livro, grande parte da internet, os vídeos pornográficos nos sites pornográficos tem mais acesso que Netflix,
Netflix, que Amazon Prime, que YouTube, tudo juntos. Então assim, que o Twitter junto. Então é uma pandemia da sexualização extrema da pornografia. E aí você fala, Luca, como que eu paro com isso se eu vivo em um mundo que me joga pornografia o tempo todo, que é o mundo da internet? Como eu paro com isso? O que fazer? Eu acho que primeiro de tudo você precisa entender os danos que a pornografia traz, não só para você, mas para toda uma sociedade aqui. Com certeza, lembrando que é um pecado. Agora, as pessoas pensam que é pecado porque Deus é chato e colocou impedimentos na nossa vida. Não, Deus não quer que nós tenhamos prazer. Então ele diz, ó, isso é pecado, você não faz porque eu sou chato, eu não quero que você faça. Não. O pecado tem um sentido lógico de ser pecado que não, o pecado nunca faz bem para a nossa humanidade, nunca faz bem para o mundo, nunca faz bem para nós e não faz bem para o nosso relacionamento com o Criador, não faz bem com o nosso relacionamento com Deus. Mas tirando o pecado, por que a pornografia é tão ruim? Na minha própria experiência com a pornografia, como eu disse, sem grandes tabus, quando surgiu a internet, nossa grande alegria era compartilhar os sites que nós achávamos sem vírus. A gente compartilhava os sites de amigos. Com o passar do tempo, você começa a perceber que esse mercado é perigoso. E eu fui atrás de buscando lendo. Primeiro, tendo uma consciência que era errado, segundo o padrão divino, né? Você comercializar o ser humano, você olhar, vai tudo contra o que a Bíblia ensina sobre vida, sobre relacionamento, sobre amor, vai tudo contra isso. Então, eu, de alguma forma, eu sabia que era errado. Agora, o que se manifestava de tão errado se eu estava só fazendo mal para mim mesmo? Eu pensava assim. No entanto, cara, indo mais a fundo, procurando, você começa a perceber que a pornografia, ela é destruidora, não só para quem assiste, mas principalmente para quem faz parte do mercado. O grande nível de suicídio entre as pessoas que fazem parte do mercado, o grande número de pessoas que estão ali porque não querem estar, o grande número de vídeos de abusos reais de menores de idade nos sites pornográficos, a indústria pornográfica, a indústria do crime por trás da pornografia, que tudo isso está no livro, está nos vídeos, no podcast, tudo isso me levaram a pensar que realmente era um mercado totalmente imoral para aquilo que eu acreditava de ser bom para a humanidade. Depois você começa a ver outros dados ainda, você percebe, e eu vou citar coisas dos Estados Unidos aqui, porque é onde já se tiveram mais estudos, 60% dos divórcios hoje na América dizem que tem uma ligação direta com a internet. E grande parte disso, pornografia. Uma pessoa que assiste pornografia tem 3 chances mais de ter um relacionamento fora do seu casamento. Isso estou falando para pessoas casadas, para você ver destruição, como destrói um casamento, destrói uma família. Nós chegamos até outro ponto, uma criança sem pai, sem mãe. O mundo hoje no Brasil, mais de 60% não tem pai dentro de casa, o que gera mais um monte de tantos de problemas de personalidade, de desenvolvimento e na sociedade também, porque uma família destruída é muito ruim para a sociedade. Uma família, quando uma família é saudável, faz bem para a vizinhança, faz bem para a cidade, faz bem para tudo. Então assim, começando por aí, como a pornografia tem o poder de destruir um casamento, destruir uma vida, destruir uma personalidade, destruir riquezas, destruir tantas coisas de uma pessoa que poderia viver uma vida relativamente normal de felicidade com o seu cônjuge e não vai poder mais. Então 60% tem a ver com a pornografia. Uma pessoa que assiste pornografia tem 3 vezes mais chance de trair. Pessoas que assistem pornografia têm 4 vezes mais chances de se envolverem com prostitutas, sexo pago e colocar seu dinheiro nesse tipo de relacionamento que não traz prazer, mas só excitação. Muitas vezes o jovem que ouve todas essas coisas entende que é errado. Você entende que a pornografia é errada. Você vê esses dados, é tudo errado. Mas o que nós não percebemos, e é fundamental, e aqui eu vou deixar para você, como experiência própria que eu tive, primeiro de realizar que era muito errado, segundo é de perceber que você está doente. Existe a possibilidade de você estar doente, porque a pornografia é altamente viciante. E muitos dos jovens hoje que veem isso daqui, que buscam essas perguntas, eles não só entendem que é um pecado, mas também já, se tornou um vício. Você está tão acostumado, você está viciado e você precisa, o seu cérebro precisa daquilo. E aqui eu quero citar estudos de neurocientistas que explicam muito bem como se desenvolve um vício da pornografia. E eles dizem que a pornografia é tão viciante para você, porque o cérebro ele é dividido em 2 partes de prazer. O prazer excitante e o prazer satisfatório. O prazer excitante é aquele que é mais ligado com o apetite, que é o quê? É a pessoa que você imagina um prato de comida, como você começa a salivar, aquilo te dá um clique de dopamina na sua cabeça, te traz uma alegria, mas é um prazer que se esvanece, ele acaba muito rápido. E a mesma coisa com a pornografia, você vê aquilo que
você vê, você começa a imaginar dentro de você, é um prazer, é a parte excitante do cérebro que libera dopamina para o seu cérebro, mas não te traz satisfação. E a outra parte, o prazer da satisfação, é quando o ato é realizado, quando você come. Então você imagina a comida, você só de pensar aquilo te excita, mas não te satisfaz. Esse é o poder da pornografia. Ela te excita, mas não te satisfaz. Ela te excita. E para que você se torne ainda mais excitado por algo, você precisa sempre de coisas diversas, diferentes, para que se libere dopamina no seu cérebro. Então por isso quando você assiste pornografia, essa dopamina é liberada, mas um cara viciado em pornografia, ele precisa de mais formas de ver, de excitação, porque ele precisa de mais liberação de dopamina, já que o seu cérebro está acostumado. E ele está acostumado porque todas as vezes que você vê pornografia, imagens, cenas, sons, o seu cérebro constrói um caminho, um novo caminho nos seus neurônios, no seu cérebro, e é como se, os neurocientistas, eles afirmam, é como se você formasse um novo músculo no seu cérebro. E a partir do momento que você tem esse novo caminho, o seu cérebro, ele quer desenvolver esse caminho, ele quer que você utilize esse caminho, e daqui nasce um vício, que é o vício da pornografia. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo parar, eu preciso ver, porque o seu cérebro pede aquilo, o seu cérebro precisa daquilo, ele precisa da dopamina para ser enviado, ele precisa percorrer esse caminho, ele precisa fortalecer esse músculo, e aí já não vai numa parte mais do seu coração que diz eu não quero isso, ou não vai numa parte que você entende que é pecado, você já tem uma necessidade fisiológica para aquilo, você precisa daquilo para se sentir feliz, você precisa daquilo para que haja uma pacada de dopamina, que é diferente da endorfina, que é enviada pela satisfação, o prazer satisfatório, que é quando você realmente faz sexo, quando você come um prato de comida, quando aquilo se materializa, que ao invés de te trazer uma grande felicidade, traz paz, te traz uma euforia de paz e tranquilidade, de satisfação, entendeu? E é isso que acontece muitas vezes com o jovem que já está viciado em pornografia. Você já está viciado por tanto tempo, fazendo aquilo, percorrendo aquele caminho no seu cérebro sempre vai pedir mais e você precisa romper com esse vício. E aí entra a parte fundamental para se romper com a pornografia. Porque as pessoas perguntam, por que é tão difícil? Porque se tornou um vício. E você, ao perceber que existe um vício em você, meu caro amigo, você precisa romper com esse vício. E o que aconteceu na minha vida para eu romper com esse vício? O seguinte, eu li um livro chamado Pacto com os Meus Olhos, do Bob Sorge. Eu sabia que era pecado, eu sabia que era horrível, mas eu precisava acabar. Como que um viciado deixa de ser viciado? Ele aí ele passa por uma fase de abstinência, é difícil para ele, depois ele tem que deixar a vontade. Então é um processo de deixar essa química, é um processo de deixar esse ato. E como aconteceu comigo? Eu fiz um pacto com os meus olhos, que é o que o Bob Sorge vai dizer no seu livro, um pacto com os olhos. Ou seja, é um pacto que eu fiz com os meus olhos, para que eu não visse mais pornografia. E a partir daquele momento, lembrando daquele pacto, lembrando que eu fiz, eu não assisti mais pornografia. Você entendeu? Não assisti mais mesmo. Foi muito difícil fazer o pacto, porque você imagina que você não vai conseguir fazer. Por favor, leia o livro do Bob Sorge. Mas é assim que você se rompe um vício, você deixa de praticar aquilo que você era viciado. E conforme vai passando o tempo, fica mais fácil para você. Então você nunca vai romper com a pornografia, meu amigo, enquanto você não parar de assisti-la. E eu sei que é muito difícil falar que vai parar, porque você fica sozinho com seu celular, você fica em casa sozinho, bate momentos de carência, todas essas coisas. Então você precisa ter algo ainda mais forte, que é aqueles compromissos que você faz com o Senhor e que o Bob Sorge desenha, cara, fenomenalmente ali, que eu vou falar de uma forma rasa se eu falar, mas que transformou a minha vida aquele livro. E é romper isso de uma vez. Então se você quer romper com a pornografia, primeiro você entende os malefícios todos que ela traz, depois você entende que é pecado isso, e o pecado, a parte do pecado, como ela é resolvida em nós? Pelo amor, abundante graça de Cristo que nos invade, nos transforma e salva o pior dos pecadores. Você é salvo por Jesus, você está perdoado, você não tem mais que se culpar daquilo que você fez. Mas agora você precisa entender que você precisa parar com isso. E muitas vezes você já está viciado. E aí entra a renovação da nossa mente, que é quando nós interrompemos uma forma de pensar e nossa mente é transformada a pensar diferente. E é isso que precisa ser feito no nosso cérebro, cientificamente comprovado, que nós temos que romper esse caminho que a pornografia trabalhou em nós. Leia esse livro, leia o meu livro, veja o podcast, cancele isso da sua vida, cancele a pornografia da sua vida. É fundamental esse vídeo vai ficar enorme. Agora nós vamos para um outro assunto, que é o aborto. Eu acho fundamental a gente falar sobre isso, porque com esse ato que aconteceu na Argentina, você viu as comemorações, a legalização do aborto até a 14ª semana, que são 3 meses e meio de gestação. Porque as pessoas sempre me perguntam, o que você acha do aborto? O que você acha do aborto por estupro?
todas essas coisas. Eu acho que a gente não precisa aqui discutir os extremos, porque não foi isso que foi discutido na Argentina. E depois a gente tem muito para falar. O aborto em caso de doença do filho, encéfalo, o aborto em caso de estupro e o aborto em caso de quando a mãe está correndo perigo de vida. Não foi isso que foi discutido na Argentina, não é isso que tenta ser discutido no Brasil, porque para tudo isso já existem leis. O que foi discutido na Argentina, o que foi aprovado foi a aprovação, a legalização do aborto, independente da causa, do porquê. Uma mulher tem total liberdade de fazer isso, de realizar um aborto. E eu quero que você me ouça, se você concorda, se você é alguém que aprova. Eu gostaria que você, comigo, talvez hoje, de uma forma muito simples, fosse a origem da ideia do aborto. Eu não sei se você sabe, mas a Planned Parenthood quer tirar, e já afirmou que vai tirar da sua sede em Nova York, o nome da sua fundadora, Margaret Sanger. E você sabe o porquê? Agora eu preciso entender. A fundadora, a mulher que lutou pela aprovação do aborto nos Estados Unidos, a mulher que fundou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, a mulher da onde veio a origem de todas essas outras clínicas e até da política de aborto que hoje está tomando o mundo. Você sabe por quê? A própria clínica quer tirar o seu nome pela sua ligação e filosofia eugenista. Você sabe o que é uma pessoa que aprova a filosofia eugenista? É uma pessoa que concorda e entende que uma raça é superior à outra e que nós precisamos aperfeiçoar a raça humana até a sua perfeição, mesmo que isso custe a vida de tantas outras pessoas. Então hoje, talvez as pessoas podem dizer que é romantizar a visão do aborto, dizendo que o aborto é para salvar vidas, que o aborto é para salvar mulheres, que o aborto é para trazer empoderamento à mulher, que o aborto é... Mas a origem do seu pensamento é muito simples. Algumas pessoas merecem morrer e outras merecem viver. E se você é alguém que aprova, que concorda com o aborto, eu gostaria que você fosse um pouco estudar a origem desse pensamento, meu amigo, que já seria o suficiente para você pensar duas vezes. Mas se ainda não é o fundamental para você, ainda não é o suficiente para você pensar que essa origem de aborto surge de pessoas que acreditam que uma pessoa é superior à outra e que algumas merecem morrer e outras não, que nós temos que purificar a raça humana, como foi feito aí em tantos governos, né? A gente lembra de um nazismo. Se você não acredita que isso é suficiente, eu peço que você assista um vídeo de um aborto, porque talvez na sua cabeça você ainda imagine que o aborto é uma coisa simples, né? Que a pessoa vai lá, toma uma pílulazinha, o bebê sai de repentinho, ninguém viu, ninguém percebe. Uma criança na 14ª gestação, você já pode ver o sexo dela, o coração dela já tá batendo há muito tempo, ela já tá totalmente formada e não é tão simples de tirar. É um verdadeiro assassinato, ou por envenenamento, ou por outras formas terríveis. Nenhuma é bonita. Um bebê luta para viver. Não é uma coisa simples. Mas por quê? Por que hoje querem? Porque se quer tirar total responsabilidade da raça humana de se cuidar de si mesmo. Por que algumas pessoas merecem viver e outras merecem morrer? Por quê? Mais uma vez, não estou falando sobre extremos. Estou falando sobre o que foi aprovado. Então, de uma forma muito simples hoje, e a gente pode ir mais a fundo na nossa discussão, eu gostaria que você meditasse um pouco sobre o que significa um povo que não protege as suas próprias crianças. Mate todas as crianças do mundo e vê o que acontece com a vida. Vê o que é um mundo sem crianças, cara. Imagina um mundo sem crianças. Não é algo bom, galera. Eu sei que tem cristãos que combatem por isso. Não é bom. Existem outros caminhos. Existem outros pensamentos. A morte não é solução. E para aqueles que afirmam que não é nada, que não é um bebê ainda, você consegue provar isso? A ciência não consegue provar. Para aqueles que afirmam que é parte da mulher, também não. É um corpo diferente dela. É muito claro. Está diante dos nossos olhos, cara. É um massacre. É um holocausto. Por ano, quase 60 milhões de crianças são assassinadas. 60 milhões. Grande parte delas não é por problema financeiro, não é porque não. É simplesmente porque foi um acidente. Porque não era pra ser. Porque não é a hora certa. Porque algumas pessoas merecem morrer e outras não. Isso estão todos os dados. Estão expostos na internet. Você pode procurar. Grande parte dos abortos não são por problemas financeiros, não. É uma escolha. Eu tenho a escolha de matar alguém. Eu tenho a escolha de não ter um filho agora, mesmo que custe a vida de outra pessoa. Algumas pessoas merecem morrer e outras não. E o que fica engraçado é por quê? Por que vão tirar o nome da mulher? Por quê? Não é uma ideia tão maravilhosa? Não é um avanço da humanidade? Não é um progressismo? Agora só porque ela acreditava que uma raça é melhor que a outra? Não? Meus amigos, chega de hipocrisia. Sabe? Vamos olhar a vida e pensar de uma forma diferente. Nós precisamos ir mais a fundo nas nossas discussões. E a morte não é a solução. O que fica claro, muito claro aqui, é o ápice do narcisismo. A gente não luta mais por todos. A gente não quer o bem de todos. Nós queremos o meu próprio bem, independente. É isso que fica claro por trás de uma ideia assim. É muito mais terrível do que se imagina. Pessoas podem falar que não. Mas não é isso que se comemora. O que se comemora é a morte.
de milhões e milhões e milhões de pessoas poderiam fazer a nossa vida um lugar muito melhor, esse mundo muito mais alegre, esse mundo muito mais doce, muito mais feliz. Então, meu amigo, eu só te convido a pensar. Você fala o que você quiser. Eu não tô aqui pra lutar contra você. Eu acredito que você precisa de salvação. Eu não venho aqui pra chamar você de assassino. Muitas pessoas nem sabem o que estão fazendo. Com a cabeça totalmente, sabe, com sentimentos e pensamentos e a cabeça lavados por qualquer humanidade para o consumo próprio. Viva os prazeres. Viva o hedonismo louco. Viva a falta de responsabilidades. Viva a eterna adolescência. Viva Peter Pan. Eu não preciso mais cuidar da minha família. Eu não preciso mais ter uma esposa. Eu não preciso mais ter responsabilidades. Eu não preciso mais. Enquanto isso, todos são descartáveis. Até mesmo você. Se hoje matam crianças, meus amigos, amanhã podemos ser os próximos. Nessa busca pela perfeição humana. Bom, que Deus abençoe. Falou.